Olá, você irá assistir a mais uma aula do CCUV, Curso de Cálculo em uma Variável. Nesta aula, começaremos a estudar continuidade de funções trigonométricas e veremos o Teorema do Confronto de Limites, o famoso Teorema do Sanduíche. Eu sou o professor Carlos Opelato e você, seja bem-vindo ao meu canal. Então vamos iniciar a nossa aula analisando o seguinte limite, o limite de seno de x dividido por x quando x tende a zero. Bem, vamos fazer as contas aqui. Vamos substituir o x por zero, aqui e aqui. E quando nós fazemos isso, o que acontece? Uma indeterminação. E agora, o que fazer? Certo? Então nós vamos lá para o meu computador, vamos construir duas tabelas. Vamos usar o Excel, vamos construir duas tabelas. Uma para valores de x se aproximando do zero pela esquerda, valores menores do que zero, e outra se aproximando do zero pela direita, ou seja, com x maior do que zero. Então vamos ver qual é o comportamento desta função aqui, para que valor ela está tendendo, certo? Bem, eu estou aqui no meu computador, já abri o Excel e já construí duas tabelas aqui. A tabela 1, com valores de x à esquerda do zero, ou seja, menores do que zero, valores negativos. E a tabela 2 com valores de x à direita do zero, valores positivos, ou seja, maiores do que zero. Então, na primeira coluna eu tenho os valores de x, na segunda coluna os valores da f de x, na tabela 1 e na tabela 2. Vamos analisar aqui primeiramente a tabela 1. Então eu peguei aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 valores aqui para x, menores do que zero. E eu estou trabalhando aqui com a precisão de 10 casas decimais. O primeiro valor, o menos 1 para o x, a função dá 0,84, 14, 70, 985. Menos 0,9, ela aumentou um pouquinho, 0,87. Menos 0,8 aumentou mais um pouquinho, 0,89. Menos 0,7, 0,92, 0,6 negativo, 0,94, 0,5 negativo, 0,95. E ela está aumentando, olha só, à medida que eu vou me aproximando do zero pela esquerda, os valores da f de x eles estão aumentando, estão se aproximando do, olha só, 1/10 negativo, 0,9983. 1/100 negativo, 0,9999. 1 milésimo negativo, 0,999999, ou seja, eles estão se aproximando do 1. Agora vamos olhar para a tabela 2. Na primeira coluna tem valores de x à direita do zero, positivos, maiores do que zero. E na segunda coluna aqui eu tenho os valores da função, f de x igual a seno de x dividido por x. E observe que à medida que o x ele está se aproximando do zero, começou em 1, 0,9, 0,8, até chegar aqui em 1 milésimo, que está bem próximo de zero. E os valores dessa tabela são exatamente iguais aos valores da tabela 1. Certo? Então, observe que à medida que eu me aproximo do zero pela esquerda, a f de x ela está se aproximando do 1. À medida que eu me aproximo do zero pela direita, a f de x também está se aproximando do 1. Então, por essas duas tabelas, nós podemos até concluir aqui que o limite da f de x quando o x tende a zero, está tendendo a 1. Mas nós vamos precisar de um teorema para comprovar isso. É o que nós veremos agora com o próximo teorema, que é o Teorema do Confronto de Limites. Então vamos lá para o quadro e ver esse teorema. Teorema do Confronto de Limites. Teorema 1. Que é o Teorema do Sanduíche. Seja aí um intervalo aberto que contenha um número real A e pressuponha que as funções f, g e h estejam definidas nesse intervalo, exceto provavelmente no próprio A, e que a f de x é menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x, para qualquer x pertencente ao intervalo I, tal que o x seja diferente de A. Pressupõe ainda que o limite da f de x quando x tende a A e o limite de h de x quando x tende a A existam e são iguais a L. Portanto, o limite da g de x quando x tende a A existe e também é igual a L. Vejamos uma ilustração para esse teorema. Ilustração 1. Considere as funções f de x igual a menos 2 que multiplica x menos 3 ao quadrado mais 1,
g de x igual a x menos 3 que multiplica 1/3 de x ao quadrado menos 2x mais 4, dividido por x menos 3, e h de x igual a 2 que multiplica x menos 3 ao quadrado mais 1. As funções f e h são funções, f e h são funções polinomiais do segundo grau e seus gráficos são parábolas côncavas para baixo e para cima, respectivamente. Então, essa daqui é para baixo, desenvolver aqui, vou ter x ao quadrado, e aqui multiplicado por 2 vai ser o menos 2x ao quadrado. E aqui eu vou ter mais 2x ao quadrado. Então, aquela é côncava para baixo a f e a h é côncava para cima. E eles têm os vértices no ponto 3 e 1. Já o gráfico da função g também vai ser uma parábola côncava, só que para cima, porém o ponto 3 e 1, que poderia ser o vértice da parábola, ele não faz parte do gráfico da função g, porque aqui a função era não definida para x igual a 3. Se eu trocar o x aqui por 3, eu zerar o denominador, então ele não é definido. Então, o x igual a 3 ele não pertence ao domínio da g. Então, vamos lá para o software GeoGebra e construir o gráfico dessas funções e analisar algumas informações que nós vamos descobrir lá, certo? Depois nós retornamos aqui para o quadro para completar essa ilustração. Bem, eu estou aqui com o software GeoGebra aberto. Aqui vamos construir, eu já construí o gráfico das funções f, g e h. Então, vamos ver o gráfico da função f. Então, o gráfico da função f é essa parábola aqui côncava para baixo, certo? O vértice é o ponto 3 e 1. O gráfico da função g é essa outra parábola aqui, ó, laranja, côncava para cima. Só que ela não é definida aqui no ponto 3 e 1, nós já vimos lá. E o gráfico da função h é esse gráfico aqui em azul, certo? Então vamos marcar aqui o ponto, que é o vértice, olha, o vértice tem coordenada 3 e 1. Então ela não é definida, a função g não é definida nesse ponto. E para qualquer outro ponto, qualquer outro valor de x com x diferente de 3, nós vamos ter sempre a f de x menor do que a g e menor do que a h. Então, construir aqui uma reta, eu peguei, por exemplo, x igual a 2. Quando x for igual a 2, eu tenho o ponto A, que é a intersecção da reta x igual a 2 com a função f. Então, tem aqui, ó, quando x for 2, a f de x vai ser menos 1. Quando x for 2, a g de x ela vai ser, ó, aqui na janela de álgebra, 2,2. Quando x for 2, o y vai ser 1,33 aproximadamente. E quando x for 2, a h vai ser 3. Então, para qualquer valor, nós vamos traçando essas retas verticais aqui para ver a intersecção. Qualquer valor que eu pegar aqui para x, com exceção do 3, eu sempre vou ter quem? A f menor do que a g, menor do que a h. Eu peguei aqui, por exemplo, x igual a 3,5. Então, eu tenho aqui o ponto D, onde eu tenho aqui o x 3,5, a f de x igual a 0,5, a g de x igual a 1,08 e h de x igual a 1,5. Então, eu vou ter essa condição aqui. Ok? Agora vamos voltar lá para o quadro e vamos completar a ilustração 1. Nós acabamos de ver lá no software GeoGebra que a f de x ela é menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x, para x diferente de 3. Nós também podemos verificar que o limite da f de x quando x tende a 3 é igual a 1 e o limite da h de x quando x tende a 3 também é igual a 1. Podemos fazer isso aqui, ó. Trocando x por 3 aqui, 3 menos 3 dá 0, aqui vai zerar, eu vou ficar com 1 aqui, a mesma coisa aqui para h de x. E podemos verificar que as hipóteses do teorema 1, que é o teorema do sanduíche, elas estão satisfeitas e, portanto, o limite da g de x quando x tende a 3, ele vai ser igual a 1. Então, essa é uma das hipóteses do teorema. Agora, vamos fazer um exemplo. Exemplo 1. Seja o modo de g de x mais 1 menor ou igual a 2 que multiplica x menos 5 ao quadrado para qualquer x, determine o limite da g de x quando x tende a 5 usando o teorema do confronto de limites, que é o teorema do sanduíche. Solução. Usando a desigualdade módulo de x menor ou igual a, que é igual a menos a menor ou igual a x menor ou igual a, temos
Então aqui seria o meu x, e eu vou pegar isso daqui e aplicar essa desigualdade aqui. Então ficar com menos 2 que multiplica x menos 5 ao quadrado, menor ou igual a g de x mais 1, menor ou igual a 2 que multiplica x menos 5 ao quadrado para tudo qualquer x. Isso é equivalente a dizer que eu vou tirar o 1 daqui de dentro, tirei 1 daqui, tirei 1 daqui e tirei 1 daqui. Então vou ficar com esse menos 1, menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a essa expressão menos 1. Então, seja, essa parte esquerda aqui da desigualdade, vou chamar de f de x, que é igual a menos 2 que multiplica x menos 5 ao quadrado menos 1. E o limite dessa expressão, trocando aqui o x por 5, vai zerar aqui, então vou ficar com menos 1. Vou chamar aqui de igualdade 2. E aqui, essa parte direita aqui, ó, 2 multiplica x menos 5 ao quadrado menos 1, vai ser h de x. Calculando esse limite, eu vou ficar também com menos 1, que vai ser a igualdade 3. Então, 2 e 3. Da igualdade 1 nós temos, olha, a igualdade 1 está aqui, ó. É essa daqui, ó. A f de x, g de x e h de x. Então, f de x menor que a g de x, menor que h de x para qualquer x. E de 2 e 3, 2, o limite da f de x quando x tende a 5, é igual a menos 1. Esse limite aqui é igual a menos 1 e esse outro limite aqui é igual a menos 1. Como a g de x está entre os dois, está espremidinho ali que nem fosse um sanduíche, certo? Então, portanto, o limite da g de x quando x tende a 5 é igual a menos 1. Bem, se nós terminarmos a aula, vou marcar aqui aquele limite que nós começamos nossa aula, que é o limite do seno de x dividido por x, quando x tende a 0. Só que esse limite aqui nós vamos resolvê-lo só na próxima aula, porque a aula de hoje nós já encerramos. E você que ainda não está inscrito no meu canal, aproveite, faça sua inscrição, dê o joinha no vídeo, compartilhe, deixe seus comentários e nos vemos na próxima aula. Um abraço do professor Carlos Apelato.